para ir para as redes lá. Bom dia, você que está nos assistindo, nos ouvindo em qualquer lugar, em qualquer dia. Gostaria de compartilhar uma palavra com você e ler com você o Evangelho de Marcos no capítulo 7, a partir do versículo 1. Eu quero fazer a leitura já explicando algumas coisas para a gente já conseguir remir o tempo, tá bom? Para que eu não seja tão cansativo e enfadonho na linguagem mais antiga. Certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. Observaram que alguns de seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las. Pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Esse lavar as mãos, ele não tem nada a ver com, não é propriamente um ato de higiene recomendável a todos nós, ainda mais no momento que atravessamos de pandemia. Não é isso. Para a tradição dos líderes religiosos da época de Jesus, principalmente os fariseus, era exigido como um ritual, uma prática que conferia pureza espiritual, ou que não trazia sobre eles uma contaminação do ponto de vista espiritual, uma contaminação que os tornava impuros diante de Deus. Então, para esse grupo, não lavar as mãos antes das refeições trazia uma impureza e essas pessoas ficariam impossibilitadas do culto, por assim dizer. Então, vamos seguindo. Aí ele explica, quando chegam do mercado não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos em água. Essa é apenas uma das muitas tradições às quais se apegavam, né, como a lavagem de copos, jarras e panelas. Eles tinham um ritual de pureza porque eles achavam que se comessem alguma coisa impura, isso traria impureza e eles ficariam aí, vamos dizer, impuros diante de Deus e impedidos da prática religiosa de Israel. Mas aí os fariseus e mestres da lei, eles viram que os discípulos de Jesus não praticavam esse ritual de limpeza das mãos. E aí eles falam, por que os seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. Com isso eles tentam descredibilizar Jesus, dizer que ele não é um camarada, um mestre que merece respeito, porque ele tolera que os seus discípulos descumpram essa norma de limpar as mãos. Aí você, que é mais velho de igreja, pode voltar. Ele fala assim, mas onde está essa norma? Não está lá nos livros do Velho Testamento, dessa forma, não está. Foi se desenvolvendo ao longo do tempo uma tradição oral dos líderes religiosos que visavam interpretar a lei e dizer como que a lei deveria ser cumprida. Então, para manter a pureza, no tempo de Jesus era exigido isso, ok? E aí Jesus vai lhes responder. Jesus respondeu, hipócritas, fingidos, fakes, falsies. Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois ele escreveu, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Pode seguir? Disse ainda, vocês se esquivam com habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Por exemplo, Moisés deu esta lei, honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai e sua mãe será executado. Se você se incomoda com essa sentença, depois converse comigo, porque para eu explicar isso eu gastaria mais que o tempo de toda a mensagem e não lhes explicaria a contento. Mas se esse fato da lei de Deus diz que quem não respeita, não honra pai e a mãe deve ser executado, converse comigo, mas está escrito ali.
Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer aos seus pais: não posso ajudá-los. Eu jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Isso se chamava corbã. A lei de Deus diz: honra teu pai e a tua mãe, e esse honra teu pai e a tua mãe, ele consistia na obrigação de respeitar, na obrigação de honrar, na obrigação de trazer alegria pela maneira com que se vive a vida para o pai e para a mãe, e na velhice consistia no dever de cuidar do pai e da mãe idoso, principalmente se eles não tivessem condições financeiras para isso. Mas esses líderes ensinavam ao povo o seguinte: vai lá e diga para o seu pai e para a sua mãe que o bem que você ia usar para cuidar deles, você consagrou para o Senhor. E aí você fica desobrigado, porque é oferta do Senhor, você fica desobrigado de cuidar do seu pai e da sua mãe. Esse era um ensino constante nessa tradição oral. E Jesus disse: olha, vocês estão seguindo ensinos de pessoas, seres humanos, e estão atribuindo que esses ensinos têm peso da escrita de Deus, da vontade de Deus, do que Deus quer para as pessoas. E eu estou dizendo para vocês que não. Vocês estão dando credibilidade para ensino de homens, pondo voz de Deus na voz de homens, pondo caneta de Deus na caneta dos homens, atribuindo a voz de seres humanos, como se de Deus fosse a voz. E eu estou dizendo para vocês que, na verdade, isso que vocês estão dizendo que é voz de Deus, na verdade, contraria a voz de Deus. Porque Deus mandou honrar e cuidar do pai e da mãe. E esses escritos que vocês estão tendo como sagrados, escritos não, essa tradição que vocês têm como sagrada, desenvolvida ao longo do tempo pelos teólogos de Israel, pelos mestres de Israel, estou dizendo que na verdade ela anula o mandamento de Deus. E ele já havia criticado que essa mesma tradição oral descumpria a vontade de Deus com relação ao sábado, quando ele diz: o sábado Deus criou por causa do ser humano, e não o ser humano foi criado por causa do sábado. Então, ele vai dizer: olha, vocês estão anulando a palavra de Deus e estão transmitindo para as pessoas a sua própria tradição. E esse é apenas um exemplo entre muitos outros. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam todos e procurem entender. Não é o que entra no corpo que os contamina. Vocês se contaminam com o que sai do coração. Vamos orar. Pai, fala conosco, eu te peço, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, abençoa-nos nessa manhã, por causa do teu grande amor. Fala lá no profundo do nosso coração, transforma a nossa vida, dá vigor para a nossa vida, alegra o nosso coração nessa manhã, corrige o rumo da nossa vida, derrama da tua paz e inquieta o nosso coração também, se ao ouvirmos o Senhor nessa manhã, percebermos que é outro rumo que o Senhor quer da nossa vida. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Eu fiz essa leitura dessa forma, que parece um pouco extensa, para dizer diretamente o que eu quero dizer nessa manhã, e eu acho que já nesse ponto da leitura podemos já tirar as nossas lições práticas para o nosso dia a dia. Primeiro, cuidado. Cuidado, para não viver como viviam os fariseus. Porque quando eles dirigem a palavra a Jesus, invocando a religião como armadilha, como arapuca, para invalidar o ministério de Jesus, para prejudicar a imagem de Jesus, eles, na verdade, acabam fazendo exatamente o que Jesus lhe diz:
hipócritas, fingidos, falsos. Vocês estão fazendo um grande teatro de fingimento, mostrando para as pessoas uma pessoa que não é você. Fui redundante, alguém que não é você. Você faz coisas totalmente diferentes daquelas que você fala. Em Mateus capítulo 23, Jesus faz uma lista de ais contra os escribas e os fariseus. Mas a gente tem uma maneira um pouco equivocada de entender. A gente acha que Jesus está lacrando na internet. A gente acha que Jesus está simplesmente se mostrando como o tal, como o dono da situação. Mas em Mateus 23 ele termina com um grito de desespero de Jesus. Falou, sabe o que está acontecendo, turma? E depois eu vou falar da crítica que Jesus faz. Sabe o que está acontecendo? Vocês vão matar mais um profeta. Vocês estão tramando a morte de mais um profeta. E a medida da ira de Deus vai se completar e vai vir uma tragédia sobre vocês. E aí Jesus exclama, ai Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e perseguem os enviados do Senhor. Quantas vezes eu quis juntar vocês como filhotes debaixo das minhas asas. Esse é o grito de desespero, não é de ódio, de revanchismo, de antagonismo ou de adversidade em relação aos fariseus. É o grito do profeta, que olha para o seu povo e conhecendo o seu Deus, sabe que se esse povo mudar o seu coração, Deus muda a sentença. Esse era o jogo dos profetas. Deus envia uma mensagem, condena o pecado do povo, e se o povo se converter, vem bênção. Era essa a perspectiva de Jesus. E aí ele olha para essa turma e diz, ô fariseus, não siga o povo, não siga essa turma. Sabe por quê? Porque essa turma é boa no que fala, mas é horrorosa no que faz. Podem até falar o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, porque eles não fazem aquilo que eles falam. É um fingimento a fala deles. E ele continua, ele fala, essa turma é boa em colocar fardo, em colocar peso sobre os outros, mas eles não estão dispostos a, com um dedinho, carregar esse peso. E ele continua e fala, olha, não vão atrás desses fariseus, ai de vós fariseus, porque o que vocês querem são os holofotes. Vocês querem ser bem vistos por todo mundo, e vocês se vestem, e usam vestes longas, e ainda amarram textos bíblicos nas vestes, para todo mundo pensar a respeito de vocês, que vocês são os santarrões. Mas eu quero dizer para vocês, sabe o que vocês fazem? Vocês roubam as viúvas. Vocês entram na casa delas e tiram os bens das viúvas. E aí, para justificar isso aí, vocês fazem longas orações. Vocês se preocupam tanto em limpar o copo, a taça, mas não percebem que o coração de vocês está cheio de cobiça e de egoísmo. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, porque vocês cuidam escrupulosamente do dízimo, de todas as coisas detalhadas, marcam direitinho, mas se esquecem do amor, da misericórdia, da dignidade, da justiça e da retidão, da honestidade na vida. Ai de vocês, fariseus, porque vocês andam aí dizendo que vocês vão lá, vocês limpam os túmulos dos profetas e dizem para todo mundo que vocês estão prestes,
que se vocês estivessem lá, vocês não teriam concordado com a morte deles, mas eu estou sabendo que vocês estão aí tramando a morte de mais um profeta, no caso eu mesmo. Então, o que é? Eu queria dizer para você, cuidado. Cuidado com a armadilha de ter uma religião ou uma espiritualidade de fingimento, de teatro, de um blá blá blá, sem compromisso com a ação de fato, de palavras bonitas. Eu queria que você guardasse isso, que você não guardar mais nada desse ponto, eu me dou por satisfeito, de palavras bonitas e de vida feia. Que ao meu sentir, é a espiritualidade que a gente tem visto aí. Para que a gente não viva uma espiritualidade do dedo apontando ordens para os outros. Essa espiritualidade é você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. A vida não prospera porque, sabe, cheio de você tem. A espiritualidade de Jesus é eu tenho, eu preciso, quem tem que mudar sou eu. A espiritualidade bíblica é a começar em mim, quebra coração. Para que a gente não tenha uma espiritualidade que tolera a maldade, que convive bem com intenções maldosas, fala coisa bonita, dá o dízimo, dá a oferta, mas é egoísta, quer tudo para si, vem nos cultos, fala tudo bonitinho, recita textos bíblicos de cor, chama Eric, não, essa parte tem que cortar. Tem um coração cobiçando tudo que é do outro, tudo que o outro tem. Hashtag inveja. Para que a gente não desenvolva uma espiritualidade que ignora o amor, que ignora tratar todo mundo com dignidade. E eu vou falar uma coisa que é minha, sou eu sou assim. Quando eu estou consumindo algo, eu subo no degrau aqui, se não me servir do jeitinho que eu quero, eu reclamo. Eu distrato o garçom, eu distrato a moça do telemarketing. Quase amaldiçoou. Uma espiritualidade carente de amor, de compreensão, de entender o outro, de entender os limites do outro. Uma espiritualidade bonita para o chão da vida. Porque quem presta serviço sabe o quanto dói a palavra dura de quem recebe o serviço. Não pense que o atendente seja alguém imune às suas ofensas. Não pense que o garçom não considera ser destratado. Não pense que o subalterno do serviço, aquele que você chefia, não sofre psicologicamente, nos mais profundos afetos da sua existência, ao ser chamado de burro, incompetente, imbecil.
Porque a espiritualidade de Jesus nos chama para a responsabilidade. Nos chama para o amor, nos chama para o respeito da dignidade do outro. Nos chama para a honestidade. Não tem um para cá, dois para lá. Não tem conversinha com a esposa para ir atrás de rabo de saia e vice-versa. Porque é da fidelidade. É do compromisso assumido. É da verdade. Não é do troco escondido. Não é apropriando-se daquilo que o outro deixou em nosso poder. Não é ocultando o defeito do carro na hora de vender. Para deixar bem estruturado no chão da vida. Que a espiritualidade de Jesus reclama a nossa postura na vida. Porque a espiritualidade de Jesus e uma espiritualidade sadia, ela jamais vai agir para aniquilação, para destruição e para prejudicar o outro. Porque a espiritualidade do amor, da misericórdia, da gentileza, da bondade, da generosidade. É a espiritualidade do dar-se. Daquele que dá a sua vida. E que convida todos os seus seguidores a darem a sua vida também. Essa é a espiritualidade de Jesus. Segundo, se eu preciso fugir da arapuca, da armadilha de ter uma espiritualidade fingida, porque quando a gente finge, antes de eu falar outro ponto, a gente finge. A gente só pode estar fingindo para a gente mesmo. Porque Deus vê lá dentro. Sonda, como disse o salmista, as intenções. O mais profundo do nosso coração. E diz que nos recebe, que nos ama, que nos acolhe. E que está disposto a caminhar com a gente, do jeito que a gente é, numa caminhada de transformação, com o rosto descoberto. Porque lembra Moisés, foi lá no monte, contemplou a glória do Senhor, e o que aconteceu? A glória do Senhor ficou estampada no seu rosto, não é? Quem olhava lá, as pessoas não conseguiam nem olhar direito, porque a glória ficou estampada. Mas o que aconteceu? O brilho da glória do Senhor foi indo embora. E qual foi a ideia da turma? Vocês lembram? Colocar um véuzinho. Para que as pessoas não percebessem que a glória contemplada lá no monte estava indo embora. Tomara que a gente seja um ambiente sadio aqui, em que eu e você possamos ser a gente mesmo. O que não significa contar para todo mundo tudo o que acontece na nossa vida, que não tem nada a ver. É só a gente não fingir ser uma coisa que a gente não é, para que as pessoas nos considerem muito mais do que a gente é. Para que a gente obtenha postos que a gente sabe que... Gente, reino de Deus não é esse o caminho. Disse Jesus que o maior é quem mais serve. O maior é aquele que na noite em que vai ser traído toma lá uma bacia, água e a toalha e lava os pés. E nos convida a fazermos o mesmo, uns pelos outros. Espiritualidade do reino de Deus não é para saber quem chegou no posto mais elevado. Espiritualidade do reino de Deus é a espiritualidade de todos juntos chegamos. Espiritualidade do reino de Deus não precisa de fingimento, porque é espiritualidade de graça, de perdão, de acolhimento, de restauração, de daqui para frente, como o Fernando sempre gosta de falar. Por isso, não caiamos na cilada
que caíram os fariseus, que surgiram lá por volta do ano 200 como um movimento de profundo compromisso com Deus. Os fariseus foram um movimento lá da revolta macabeia, lá depois você pode ler lá e pesquisar lá no Google, e eles se mantiveram fiéis e mantiveram a duras penas a fidelidade do povo. Mas na época de Jesus, eles haviam se desviado bastante do seu começo. E eles fingiam o que fingiam para continuarem sendo chamados de esse povo separado, o remanescente santo, a turma que permaneceu fiel diante de Deus, diante dos desviados, a turma do bem, e por aí vai. Segunda coisa é cuidado, e é bem rápido. Cuidado. Cuidado com o quê, pastor? Cuidado para que Isaías não tenha razão sobre nós também. Para não termos uma expressão, uma espiritualidade ou uma religião da boca para fora, diante de Deus. E eu vou ser bem rápido porque você vai me entender. Cristo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche-me do amor que vai mudar o mundo. Vou pegar só essa expressão. Isso aqui era para a gente cair com o rosto em terra de temor e tremor. Isso aqui era para a gente se encher de santa reverência. Fechar os olhos e saber que estamos invocando o eterno. Saber que estamos invocando esse Deus que a gente sequer consegue descrever. Esse Deus que quando nos são abertos pequenos vislumbres de quem Ele é, nos vem o assombro, o maravilhamento, a absoluta incompreensão, em conseguir minimamente catalogar o que o nosso coração experimenta na presença desse Deus. Isso não combina em cantar com a boca para fora. Não combina em dizer textos bíblicos sem o compromisso em se comprometer com esse Deus. É isso mesmo que estou dizendo. Sem o mínimo compromisso de se comprometer mais diante de Deus. É parar e dizer: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E isso nada dizer ao nosso coração. Dizer isso como se dizem as coisas mais triviais dessa vida. É entrar na presença de Deus e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E dizer isso com absoluta frieza de coração. Descompromisso. Pensando no macarrão e no frango de daqui a pouco. Pensando que hora que vai acabar esse culto chato. Pensando que hora que esse pastor desgrenhento vai parar de falar. Religião de canto vazio, de cantar vazio. Canta, mas não percebe a glória de Deus. Fala, mas os olhos não se abrem. Ora, mas o coração não treme na presença do Altíssimo. Nós vamos por um caminho que parece que a gente, como diz Dallas Willard, a gente domina tudo que é sagrado, mas não domina. Nós estamos diante daquele que é mistério absoluto. Diante daquele que é totalmente distante e elevado. Que as nossas compreensões não são capazes de defini-lo. Pergunto: defina Deus. Não dá. É assombro, é maravilhamento, é glória incompreensível,
É graça que supera a minha capacidade de compreender como Deus perdoa gente que nem eu. E quando eu digo, mostra quem tu és, é bom que eu queira que Ele mostre quem Ele é. É bom que eu esteja interessado que Ele mostre quem Ele é aqui nesse lugar. É bom que eu queira que Ele mostre quem Ele é lá no mais profundo do meu ser. É bom que eu queira que Ele mostre quem Ele é para o mundo inteiro através de mim, porque senão é adoração vazia. É blá 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 para Deus, que conhece o nosso coração. Uma vez, o profeta foi enviado lá para a casa de Jessé, para escolher o rei que substituiria Saul. E Samuel, o profeta, pegou logo um lá que ele achou o mais vistoso e foi ungir. E Deus, espera lá. Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. E como cantou Asaf Borba, está nos vendo assim agora. É lá no seu coração. É lá naquele lugar onde você toma as suas decisões. É lá naquele lugar onde você decide o que é importante para você. É lá nesse lugar que você define a agenda da sua vida. É lá nesse lugar que você define quem você ama e quem você não ama. É lá que Deus está nos vendo assim agora. E que bom saber que quando Ele nos vê assim, mesmo que as nossas intenções não sejam as melhores, as dele por você e por mim o são. E Ele nos ama, Ele nos acolhe, Ele nos recebe. Por último, hashtag, cuidado, para não botar na pena, na caneta de Deus, a caneta de homens. Cuidado para não confundir o que Deus disse com o que tanta gente está dizendo à nossa volta, e a gente está colocando como se palavra de Deus fosse. Muito cuidado, porque isso é caminho de destruição, isso é caminho de morte, e Jesus disse para essa turma, vocês estão criando um sistema humano, é obra de homens, é caneta de ser humano, e vocês estão dizendo que é caneta de Deus, e não é caneta de Deus, e por isso que ele mostra aquela história da oferta. Diz, tanto não é caneta de Deus, porque tem muita gente dizendo um monte de coisa que vai contra o que Jesus disse. E a gente está botando carimbo, palavra de Deus não é palavra de Deus. Toda palavra que se levanta nesse mundo contra a palavra de Jesus, o Cristo de Nazaré, é mentira. É engano, não é. Testa lá, não importa que eu gosto de ouvir isso, não importa que isso faz bem para o meu coração, se contraria a palavra de Jesus, não vá por esse caminho. É caminho de morte, é caminho de destruição, é desse caminho. Se é a palavra que contraria a palavra do Cristo, é palavra do anticristo. Ou dos anticristos, que temos tanto à nossa volta. Não ponha sua vida nessa estrada, meu irmão. Por mais que isso faça coceguinha no seu coração, não vá por aí. Por quê? Porque se está contra o que Jesus disse, é evidente que não é isso que Deus quer da sua vida e da minha vida. E aí, como eu posso medir isso? Eu vou dar uma régua bem fácil, pastor, para não ficar difícil. Isso aqui que estão dizendo, reflete o amor a Deus, reflete o amor ao próximo. Isso aqui dizendo, quer para o outro o que eu quero para mim. Isso aqui bate com o que Jesus falou nos evangelhos? Não bate, meu querido. Sai fora.
Não deixa grudar em você, não. Porque depois que gruda, o caminho para largar é longo e a gente tem visto isso. Por isso, cuidado com uma espiritualidade que finge. Cuidado com uma adoração de falas para Deus que não ecoam o que a gente sente. E cuidado para não pôr na caneta e na boca de Deus palavra de seres humanos. E fazer dessas palavras como se fossem vontade de Deus. Esse é o caminho do fariseu e do mestre da lei, ou dos fariseus e dos mestres da lei. Não deu certo. No ano 70, Jerusalém foi sitiada e foi destruída. O grito do profeta de Nazaré, de desespero: ah, Jerusalém, você vai transbordar o cálice da ira. Ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês. O grito do profeta de Nazaré, o Cristo, não foi ouvido. Espero que o grito do Cristo, do nosso Senhor, para a sua vida e para a minha vida, seja ouvido. Que a gente vá pela espiritualidade do rosto descoberto, dos gestos autênticos. Que a gente vá pelo caminho da espiritualidade, que quando diz alguma coisa para Deus, coloca a vida nesse caminho. E que quer sempre Deus por perto, dirigindo tudo na vida. Vamos pelo caminho da espiritualidade, do que Jesus disse, do que Jesus falou, sem colocar na boca de Deus palavras de seres humanos. Deus nos abençoe.